Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. E foi justamente sobre isso aqui que a Alemanha falou alguns dias atrás. Se eu não me engano, o próprio Olaf Scholz tocou nesse assunto. E quando ele tocou nesse assunto, gerou uma grande raiva do governo do Reino Unido, porque entregou posições do Reino Unido atuando na Ucrânia. Se vocês recordarem desse assunto, que a gente discutiu aqui no canal, inclusive, a Alemanha vinha sendo pressionada pelas forças da OTAN, pelos interesses anglo-yankees aí, a enviar mísseis de longo alcance, os mísseis Taurus, para a Ucrânia. Aí quando a Alemanha foi argumentar sobre os motivos para não fazer isso, ela colocou a seguinte questão: se a gente enviar os mísseis para esses equipamentos para a Ucrânia, a gente vai ter que enviar também tropas para operar esses equipamentos, exatamente como o Reino Unido está fazendo no que tange a questão da Ucrânia, ou seja, acabou entregando o que muita gente já sabia, isso aí já era uma discussão que estava acontecendo, mas oficialmente a Alemanha falar isso deu um peso diferente para a discussão, tanto é que o Reino Unido ele começou a criticar pesadamente a Alemanha a partir daí. Não só o Reino Unido, como outros setores políticos europeus também criticaram a Alemanha por entregar, ou pelo menos não por entregar, porque muita gente já sabia, já havia uma discussão sobre isso, mas por verbalizar oficialmente isso, tirando o seu da reta e empurrando o Reino Unido, o que na verdade seria só uma resposta alemã ao fato de que o Reino Unido faz isso o tempo inteiro com a Alemanha. Um pouco depois saiu aquelas conversas entre setores militares alemães falando sobre enviar mísseis para a Ucrânia, e isso foi vazado, ou houve facilitação para que isso chegasse até os militares russos, e aí não se sabe se foi uma resposta britânica, realmente uma atuação russa para pegar essa conversa, ou se foram os próprios setores militares alemães que vazaram, mas isso aí aconteceu tudo no mesmo bojo de discussões. Só que o fato é que a Alemanha realmente entregou a posição britânica, que já era algo que havia discussão sobre isso, mas oficialmente assim verbalizado soou muito mal para o Reino Unido, que acabou criticando a Alemanha. Agora, o que essa matéria traz é justamente o que a Alemanha abordou. Lá no título, na parte superior da tela, naquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a Ucrânia e o plano britânico. A Ucrânia está implementando um plano britânico, na verdade, a própria guerra que está acontecendo na Ucrânia, de forma geral, já é um plano anglo-yankee, um plano britânico e estadunidense. Isso aqui seria apenas mais um plano britânico sendo implementado pela Ucrânia e também pelo próprio Reino Unido, que está, como a Alemanha já disse e como essa matéria aponta, atuando diretamente na Ucrânia. Então já tem tropa britânica atuando na Ucrânia, e isso já não é segredo. Isso está sendo verbalizado até oficialmente por forças políticas europeias. Trago aí a seguinte matéria. O Reino Unido aconselha a Ucrânia a ficar na defensiva no leste do país, ou seja, garantir aquilo que tem, e continuar a atacar a Crimeia. É a estratégia da defesa ativa, que a OTAN já falou há um tempo sobre isso. Eu falei aqui sobre um artigo do Atlantic Council, o Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, abordando isso. E isso também depois já foi verbalizado por militares ucranianos, usando justamente o termo defesa ativa, que é garantir aquilo que tem, não perder mais espaço para os avanços russos e, dentro do possível, atacar territórios russos. E quando a gente fala da Crimeia, estamos falando de um território russo. Foi opção do povo da Crimeia fazer parte da Rússia. Isso aconteceu pouco depois do Euromaidan, quando subiram ao poder forças extremamente nocivas para a política ucraniana. Setores da sociedade ucraniana naquele momento se sentiram ameaçadas, sobretudo a população etnicamente russa, porque havia e há ali um discurso neonazista, um discurso nazista, um discurso de pureza racial
ucraniana, seja lá o que isso signifique, e isso acabou assustando setores sociais naquele momento ucranianos, mas etnicamente russos, que decidiram fazer parte do Estado russo. A Crimeia abriu a porteira e depois os processos que vieram nos próximos anos fizeram, inclusive o que induziu esse próprio conflito que está acontecendo na Ucrânia, fez com que outras populações antes-ucranianas também decidissem integrar o Estado russo. Aí a gente pega a população da região do Donbás, Lugansk e Donetsk, Zaporizhia e Kherson, até o momento. Mas o fato é, se o Reino Unido aconselha ataques à Crimeia, é a defesa ativa. Segura o que tem e ataca a Rússia. A Crimeia é Rússia, logo, então está dentro da estratégia da defesa ativa. Aí eu pintei para vocês no mapa a parte da Rússia em verde, a Ucrânia, que já não tem mais esse traçado aí em rosa, isso aí tem que ser atualizado oficialmente, né? Ou pelo menos por esse aplicativo que eu utilizo, já seria bom, mas acho meio complicado que façam. Nem a Crimeia o pessoal atualizou ali, né? Tá como parte da Ucrânia ainda, nem é há muito tempo. E o Reino Unido pintado de amarelo, que são os envolvidos nessa discussão aí nesse primeiro momento. Letrinhas vermelhas, trago 2 pontos, começo ali pelas letras vermelhas. Tropas britânicas estão na Ucrânia disparando mísseis britânicos Storm Shadow contra a Crimeia. Isso é um fato. Tá? A matéria aponta isso, a Alemanha já entregou isso, não é segredo, isso já vinha sendo discutido antes, que tropas britânicas estão atuando realmente na Ucrânia. Então todo aquele rebuliço sobre o Macron enviar tropas, então já tem tropas atuando na Ucrânia. Tropas de países membros da OTAN. Letrinhas. A OTAN alega que é para dar suporte técnico, para manusear equipamentos, mas o fato é que existem tropas atuando na Ucrânia. Isso não é segredo. Existem tropas em posições de combate. Dias atrás aí eu vi o Vladimir Putin falando sobre isso também, que tem uma quantidade enorme de combatentes de países membros da OTAN morrendo na Ucrânia. Então isso já é um fato, isso aí não é segredo, há muito tempo se discute isso aí. Só que verbalizado assim claramente por um governo membro da OTAN, isso tem acontecido muito recentemente. Letrinhas azuis. Os britânicos também estão atacando a frota russa no Mar Negro. E aí a gente volta para aquela questão de Odessa. Por que a questão de Odessa importa? Se vocês olharem para o mapa da Ucrânia, a vizinhança da Ucrânia ali para o lado oeste tem a Romênia, e entre a Romênia e a Ucrânia tem um país pequenininho que eu acho que não dá para enxergar a letra aí, que é a Moldávia, que está ali entre a Ucrânia e a Romênia. A Rússia tem tropas numa região autônoma da Moldávia chamada Transnistria, República Não Reconhecida da Transnistria, né? Porque é uma região autônoma que não é reconhecida internacionalmente. Só que o fato é o seguinte, a Rússia não tem acesso direto por terra a esse território. E esse território está sendo fortemente assediado, como eu vou apresentar algumas matérias para vocês aqui daqui a pouco. E já falei sobre isso antes. Para a Rússia conseguir uma boa conexão ali, teria que desempenhar um bom trabalho em Odessa, dominar Odessa e criar uma ponte até a Transnistria. Isso geraria um bom suporte por terra para a Rússia. Aí a gente vê o quê? A gente vê um movimento britânico atacando aí posições no Mar Negro, porque já tem certamente informação sobre essa intenção russa, que estava colocada lá no início. Quando vocês voltam para o início da guerra na Ucrânia, a Rússia ela mirou Odessa, só que em algum momento ela preferiu recuar talvez tenha colocado aí algumas expectativas exageradas a princípio, e ela preferiu recuar e manter aquilo que já estava solidificado, do que mirar Odessa. Aí ela recuou nessa posição. Só que isso pode ter ficado apenas em suspensão, entendeu? Suspenso. Tanto é que o Macron fala sobre isso e a gente vê o Reino Unido já tocando nessa questão. O Macron, inclusive, presidente francês, fechando acordo com a Moldávia, que é um país que tem um governo pró-OTAN, embora a Moldávia não seja um membro da OTAN, e tem uma posição hostil em relação tanto à Rússia quanto à Transnistria. Então pode ser que esse episódio da Transnistria ele amplie o confronto, porque aí puxaria a Moldávia para dentro da situação, que não é membro da OTAN, ou seja, não implicaria diretamente a OTAN nisso,
Pode ter sido um movimento da OTAN para empurrar a Moldávia para essa fogueira aí. Só que aí já tem ali um confronto às portas da Romênia, que é membro da OTAN. E eu vou falar daqui a pouco sobre a Romênia também. Letrinhas azuis. Quando pressionado a enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, o Olaf Scholz defendeu se entregando à atuação britânica na Ucrânia, que é o que eu falei para vocês a princípio. Ou seja, ele já entregou isso aí. O que já não era segredo de Estado, isso já vinha sendo discutido há um bom tempo, já tinha muita matéria sobre isso, embora oficialmente se evitasse tocar nesse assunto, a Alemanha verbalizou o quê? Para tirar o dela da reta. Porque, sendo pressionada, ela criou uma polêmica. Aí criou uma polêmica que encobriu isso, só que ela não contava que depois apareceria a polêmica do vazamento militar lá, né? Que aí pode ter dedo britânico, pode ter dedo de setores militares alemães que facilitaram o acesso à Rússia para gerar uma polêmica, uma pressão sobre o governo alemão. A Rússia pode ter dado visibilidade disso para avisar o governo alemão que tinha uma coisa interna rolando ali que talvez não fosse do conhecimento do Olaf Scholz, porque o Olaf Scholz, assim, dentro de toda a subserviência dele, e a gente vê que o Olaf Scholz, quando ele está... Hoje mesmo estava assistindo TV e estava vendo umas falas ali do Olaf Scholz e tu vê na expressão do cara que é uma expressão de derrota, assim, que ele... sabe aquela coisa de o corpo fala, assim, tu olha nele que é uma situação extremamente desconfortável na qual ele está colocado quando ele é questionado sobre a questão do apoio que a Ucrânia deve dar, que a Alemanha deve dar à Ucrânia. Só que dentro de todo esse posicionamento subserviente dele, até porque a Alemanha aí tem muito pouca margem de manobra, é um país ocupado militarmente pela OTAN, é um membro da OTAN, mas todo mundo sabe que o objetivo da OTAN é ocupar militarmente a Europa continental. Ele tem uma crítica forte a esse envio de mísseis, então ele é contra isso. Porque isso forçaria uma entrada direta da Alemanha, que é o que não é interessante para a Alemanha. O próprio povo alemão não quer uma coisa dessa. Então esse episódio todo de vazamento de conversa veio todo nessa esteira de discussões aí que não acabou ainda. Teve o episódio lá, se vocês lembrarem, que eu discuti aqui também, da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, trocando afagos ali com o governo britânico, de que enviaria os mísseis Taurus alemães para o Reino Unido e o Reino Unido liberaria mais Storm Shadows para mandar para a Ucrânia. Só que aí não se sabe, vai que o Reino Unido manda os Taurus para sacanear a Alemanha. Também não tem como acreditar em palavra de britânico, entendeu? Então esse assunto não acabou, ele continua aí, né? Letrinhas vermelhas. O Putin já disse que talvez tenha que avançar mais na Ucrânia, ele reforçou isso depois do resultado eleitoral, que a mídia não aceita de jeito nenhum. Ela tá, até coloquei um textinho ontem no canal do Telegram, do Verdade Concreta. Coloco pensamentos muito breves ali, né? Um textinho, coisa curta por dia, um pensamento, sei lá. E também no canal do WhatsApp aí que tem, né? E eu coloquei justamente isso, que a mídia não aceita o crescimento da popularidade do Putin nesse cenário. Mas é produto o quê? A Rússia está peitando a OTAN, indiretamente e em muitos casos até diretamente. O Reino Unido está atuando direto na Ucrânia. E está peitando e está vencendo. Os caras saíram mais resilientes economicamente, militarmente ampliaram a sua capacidade de produção de munição e armas, e houve resistência política. O Putin cresceu em popularidade, ou seja, todo o projeto da OTAN naufragou, porque a Rússia não está mais fraca economicamente, não está politicamente e não está militarmente. Muito pelo contrário, no sentido militar está até mais forte, politicamente também. E a economia se saiu bem, conseguiu nacionalizar certos setores, conseguiu trocar contatos comerciais por outros mais confiáveis, né? Cadeias de suprimento amigáveis, que inclusive é um lema da OTAN. Ou seja, o pessoal não aceitou a vitória do Putin e o aumento da popularidade do Putin, mas isso é um retrato da própria derrota da OTAN. Como é que o povo vai deslegitimar um governo que peita a OTAN inteira e vence? Então, lógico que o cara vai sair mais forte disso. Se ele estivesse perdendo a guerra, pode ser que a posição dele estivesse enfraquecida. Agora, a gente compara o Putin com o Biden e a gente vê o quê? Um é um governante que tem respaldo na sociedade, tem respaldo popular, mesmo a mídia corporativa, dentro das suas mentiras, não consegue esconder isso. E a gente olha para o Biden e
é o retrato do fracasso, o Biden. O fracasso internacional, o fracasso de credibilidade com a sua própria população. A própria população vê as eleições nos Estados Unidos desse ano como um grande problema, assim, é muito decepcionante. Primeiro, esse bipartidarismo de fachada que só fica rotando setores de poder, né? E segundo, porque, de novo, Biden e Trump, existe uma grande desilusão com isso, que muita dela é canalizada por Trump, de maneira inadequada, porque o Trump não vai mudar o país como a população gostaria. Ele se apresenta como um antissistema, mas ele só captura esse sentimento, mas não faz nada com esse sentimento aí. Então, existe uma insatisfação mal canalizada, isso não só nos Estados Unidos, como em muitos países. Então, quando compara-se a vitalidade da política russa, o apoio, por exemplo, do regime político chinês e de outros regimes políticos de adversários da OTAN, com o que a gente vê no mundo da OTAN, é constrangedor para a OTAN. Por quê? Porque a OTAN está perdendo a sua hegemonia a olhos vistos. Por isso essa desconfiança, essa crise de legitimidade. Aí os caras vão para a TV, a mídia corporativa, e não consegue, claro, ela nem quer e nem pode explicar esse tipo de coisa. Então, o povo é dócil, o povo é obediente, não consigo entender como é que o Putin manda, as pessoas votam com uma arma na cabeça, só falta dizer isso. Se é que alguém não diz isso, né? Mas o fato é que o Putin ele reafirmou essa ideia de avançar mais na Ucrânia para blindar a Rússia de mísseis. Isso é uma resposta direta à estratégia da OTAN. Se a OTAN diz que vai lançar mísseis de longo alcance no território russo, o que a Rússia vai fazer? Ela vai criar uma zona de segurança. É uma resposta automática. Quem criou isso para a Ucrânia foi a própria OTAN quando indicou essa estratégia. Continuamos nessa discussão, mais uma matéria. A Ucrânia atinge instalações de petróleo e eletricidade com ataques de drones em toda a Rússia. A matéria continua. Não há vítimas diretas no ataque que Moscou diz ter sido uma tentativa ucraniana. Eu vi que teve vítima sim. Tá? Sido uma tentativa ucraniana de sabotar as eleições presidenciais russas. Na verdade, a Ucrânia atacou justamente no contexto das eleições presidenciais russas. Isso não mudou o panorama das eleições, lógico. Mas houve um ataque a estruturas civis e isso todo mundo sabe. Quando algo é planejado para gerar um ambiente de caos e terror em uma sociedade mirando os civis, o nome disso é terrorismo. A estratégia da defesa ativa, que é segura o jogo na Ucrânia e ataca civis russos, é terrorismo. A OTAN está pregando o terrorismo. Práticas de um Estado terrorista. É diferente de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado é outra coisa. Mas é práticas de um Estado terrorista. Letrinhas verdes. A Ucrânia atacou zonas civis russas durante as eleições para gerar pânico. Isso foi um fato. A Rússia diz ter sido não. Foi assim que aconteceu. Né? Letrinhas azuis, continuamos. Dias atrás, o Reino Unido fechou um acordo com a Ucrânia para o envio de mais 10 mil drones. Ou seja, essa coisa de atacar com drones a Rússia, além de ser uma aposta da OTAN diante da crise logística, é outro plano britânico que está sendo aconselhado. Não é apenas o lançamento de mísseis de longo alcance, o que também é um plano britânico que está sendo desempenhado pela Ucrânia e também pelo próprio Reino Unido que está lá dentro atuando. Mas essa estratégia de atacar a Rússia com drones, o negócio energético russo está gerando vários percalços para a Rússia e também zonas civis para gerar o terror, é também um plano britânico, também desenvolvido pelos britânicos lá dentro. Letrinhas vermelhas. A mídia corporativa já admitiu que a OTAN fornece dados para os ataques de drones ucranianos, ou seja, ela fornece os dados de onde deve ser atacado. E a Ucrânia, entre aspas, decide. É a inteligência ucraniana que planeja isso. Mas quem é que configurou a inteligência ucraniana? Já teve matéria na mídia corporativa dos Estados Unidos admitindo que quem construiu o atual serviço de inteligência ucraniano foi a CIA. E, lógico, tem agentes da inteligência britânica também atuando lá. Continuamos. Trago a seguinte matéria do The Washington Post. Nesta aldeia ucraniana quase não sobrou nenhum homem. Retrato do recrutamento forçado que a Ucrânia está promovendo em algumas regiões do país, por causa da crise de recrutamento. Perdeu muita gente, entre
mortos e feridos. A Rússia acredita que a Ucrânia tenha perdido aí 500 mil de pessoas, meio milhão de combatentes. A Rússia colocou esse número aí, então é um número enorme, né, de pessoas que morreram. Tem estimativas de todo tipo, tá? Mas é é um senhor número de baixas que a Ucrânia não está conseguindo repor. Os que restaram estão há muito tempo no fronte, e isso é cansativo, desgastante, gera vários problemas de caráter psicológico, fora o desgaste físico, de estar no fronte com pouco equipamento, com pouco treinamento há muito tempo, num ambiente terrível. E o pessoal está fazendo operações aí de varredura para caçar as pessoas no laço na rua para mandar para o fronte. Muitos homens fugiram da Ucrânia, pagaram aí grandes somas de dinheiro para recrutadores corruptos que criaram um sistema de liberação do recrutamento mediante pagamento. Isso aí foi um sistema enorme de corrupção que se criou. Isso já foi descoberto, inclusive gerou demissão no governo ucraniano, no qual a corrupção não é nenhuma novidade. Letrinhas verdes. Moradores de aldeias e vilas dizem que os recrutadores estão agarrando todos que puderem. Então tem vídeos de caras sendo atacados na rua e jogados para dentro de vans. Estilo filme, sabe aqueles filmes de sequestro? Aquelas coisas tipo Jogos Mortais lá, aparece um boneco com cabeça de porco lá, dá um choque e o cara acorda pendurado de cabeça para baixo. É mais ou menos isso aí que o governo ucraniano está fazendo. Letrinhas azuis. A matéria destaca o clima de raiva em cidades menores, já que os homens de cidades maiores não estão sendo alvo do mesmo tipo de recrutamento violento. Tem ocorrências desse tipo em cidades maiores, mas na escala em que está acontecendo em cidades menores e aldeias que estão sendo esvaziadas, como aparece nessa matéria do The Washington Post, que não é mídia russa, que eu saiba, né, e muito pelo contrário, que é mídia do coração dos Estados Unidos, aí, né, coração da inteligência Yankee, o cérebro, o portal de comunicação da CIA, né, extraoficialmente falando. Né. Então, o The Washington Post é insuspeito. Ele que está dizendo aí que tem o crescimento de uma insatisfação em cidades menores por causa dessa prática de caçar o pessoal no laço. Aí o cara vai para o fronte para morrer por um governo corrupto, por uma guerra que já foi. Continuamos na Ucrânia. Matéria da Reuters. A Ucrânia não tem planos de prolongar o acordo de trânsito de gás russo. Isso não é nenhuma novidade. O que é incrível é o governo ucraniano se prejudicando, porque a Ucrânia tinha o seguinte: ela conseguia uma receita por ser uma zona de trânsito de gás russo para outros países europeus. Ou seja, sua posição geográfica lhe rendia isso. Só que a Rússia estava buscando alternativas. Por quê? Porque esses gasodutos passavam pela Ucrânia e pela Polônia, muitos deles, que são zonas não muito seguras. Por quê? Porque tem governos ou movimentos políticos marcadamente antirrussos. Isso poderia gerar problema no médio e longo prazo. Aí a Rússia começou a desenvolver projetos, alguns concluídos e outros quase em conclusão, que foram concluídos, mas nunca operacionalizados realmente por causa de intervenções estrangeiras, de contornar Polônia e Ucrânia. Isso cortaria as receitas de Polônia e Ucrânia de serem zonas de passagem de gasodutos russos, mas também retiraria delas essa importância política a partir da sua geografia. Né? Deixa eu voltar no mapinha que eu acho que dá para ver aqui. Então ali, ó, Poland e Ucrânia ali, né? Então passava gás por ali. A Rússia resolveu contornar lá pelo Mar Báltico, lá entre Finlândia, Suécia, lá ao norte da Polônia, com linhas de gasoduto. Já tinha uma que funcionava, que era o Nord Stream 1, que levava o gás da Rússia até a Alemanha, e foi concluído o Nord Stream 2, que nunca operou. Isso levou o quê? Primeiro, o aumento dos contatos energéticos entre Rússia e Europa irritou os Estados Unidos, que queriam ganhar os mercados do gás da Europa, mesmo que a Europa perdesse com isso, e também tornou insatisfeita a Ucrânia e a Polônia, que atuaram muito para que esses gasodutos pelo Mar Báltico fossem inviabilizados. Agora, isso aqui que a gente vê é mais um desdobramento disso aqui. O incrível é que a Ucrânia também perde com isso. Né? A Ucrânia não tem plano de prorrogar o acordo de trânsito de gás russo para outros países europeus.
Letrinhas vermelhas. Além de perder receita, a Ucrânia prejudica Áustria, Eslováquia e República Tcheca, que dependem do gás. Quando o Viktor Orbán, da Hungria, disse: eu não vou prejudicar a minha economia por causa de projeto da OTAN e eu não vou sancionar a Rússia, ele atuou corretamente. Eu não concordo em vários pontos com o governo do Viktor Orbán, mas eu não vou me prejudicar por um projeto estrangeiro é algo louvável. Tá? O que a Ucrânia faz aí? Ela se prejudica nesse processo porque ela perde receita também. E ela prejudica outros países europeus. A própria Eslováquia, que se recusa a sancionar a Rússia, esse governo que está aí ganhou a eleição com uma plataforma de não adesão automática ao projeto da OTAN, porque a população não quer isso, vai se prejudicar também, assim como a República Tcheca. Letrinhas verdes. O boicote ao Nord Stream 2, que foi concluído, mas nunca iniciou a operar, e os ataques às linhas do Nord Stream 1 e 2, ataques terroristas, dos quais a gente já falou várias vezes, afetaram a energia europeia. Isso aqui é mais um golpe na energia europeia. Isso aqui faz parte o quê? De romper as relações entre Rússia e Europa. Aí vai me dizer que o governo ucraniano age em prol dos seus próprios interesses? Lógico que não. Porque ele está prejudicando a própria Ucrânia com isso. Por causa de um projeto britânico-estadunidense. Não à toa, os Estados Unidos ocuparam com seu gás muito mais caro espaços de mercado que antes eram da Rússia. Quem perdeu com isso? A indústria europeia, o povo europeu que paga mais caro na energia. Continuamos, tá? Eu percebo que muitas pessoas fazem uma discussão assim, ó, isso não é interesse de governo, isso é interesse de setores econômicos. E eu vejo que alguns setores insistem, setores de analistas, eles insistem em dissociar essas coisas, né? Isso não é interesse da Ucrânia, ou da Rússia, ou dos Estados Unidos, isso é interesse de setores financeiros, tudo bem, mas governos agem sob pressão, agem em parceria, seja lá que forma de acordo se estabeleça com setores econômicos, assim. Então não é possível separar essas coisas. Então, nesse caso, houve uma guerra entre empresas na qual interviu o interesse de Estado. Porque qual é a classificação, qual é a definição de imperialismo, se não o braço armado do Estado que defende interesses financeiros transnacionais? Continuamos, tá? Trago o seguinte título. Enorme base, continuamos aí na região e a gente vai aprofundar para essa questão da Romênia que eu falei que ia conversar com você sobre isso aqui. Enorme base da OTAN na Romênia. Trago a seguinte matéria. A Romênia está a construir a maior base da OTAN na Europa. É uma pequena cidade militar. Tá? Tá aí no mapa o marcador na parte da Romênia onde será. Percebam ali a Moldávia e percebam a posição ali próximo do Mar Negro. Né? Letrinhas vermelhas. A base poderá hospedar 10 mil soldados na Romênia. É uma pequena cidade militar isso aí. Então, essa construção da base na Romênia, esse anúncio aí, essa discussão sobre isso, aparece no momento em que, dias atrás, se falou sobre o Macron mandando destacamentos, que isso aí nem... até saiu do radar de discussões, né, porque não perseverou nas discussões aí. O Macron mandando tropas francesas para a Romênia. O Macron fechando acordo de defesa com a Moldávia, vizinha da Romênia. Uma situação de possível atrito em Odessa, por causa da Moldávia, Transnistria, tudo ali na vizinhança da Romênia. Ou seja, agora vem essa matéria sobre essa base aí na Romênia. Ou seja, podemos estar entrando numa outra etapa, porque temos uma situação no Báltico muito forte, de tensão, mas temos aqui uma situação na Moldávia que também é bem preocupante e me parece mais urgente até. Letrinhas azuis. A tensão tem crescido em torno da região autônoma da Transnistria, ou República Não Reconhecida da Transnistria, chame como vocês quiserem. Tanto que a Moldávia já tem um acordo, a Moldávia que tem um governo pró-OTAN, embora a Moldávia não seja membro da OTAN, repito, fechou um acordo de defesa com Macron, que tem por intenção, segundo setores políticos franceses, antecipar movimentos da Rússia e enfrentá-la em Odessa. Essa discussão está ganhando mais corpo, né? Letrinhas azuis. Setores políticos europeus já relataram que Macron quer antecipar ações russas em Odessa.
importante para... E Odessa, já falei, é uma região ucraniana importante para a Rússia acessar a Transnistria, onde tem tropas lá. Olhem essa matéria sobre a Moldávia. Autoridades da Transnistria separatista da Moldávia culpam o ataque de drone ucraniano após explosão em local militar. A gente vê hostilidades contra posições na Transnistria, região que tem presença de tropas russas. Letrinhas vermelhas ali, ó. O episódio amplia a tensão na Transnistria, que conta com o apoio de tropas russas. A gente começa a ver mais matérias sobre isso. Letrinhas verdes. A Transnistria acusa o governo capacho da Moldávia por causa do estrangulamento econômico. Aí a Transnistria tem apelado à Rússia e tem ocorrido uma série de pressões sobre a Transnistria. Qualquer movimento ali pode gerar, e como a Transnistria, a Moldávia, está encaixada entre a Romênia e a Ucrânia, e Odessa ainda está em posse da Ucrânia, pode haver um movimento ali dos dois lados para esmagar a Transnistria e as tropas russas. Como a Rússia vai se movimentar aí, não se sabe. Ela pode disparar operações em Odessa e tentar um avanço mais rápido para conectar com a Transnistria. A Transnistria fica bem para o lado da Ucrânia mesmo, bem para o lado de Odessa ali, né? Até não trouxe o mapa só com a Transnistria. Mas já discuti outras vezes aqui no canal isso, né? Aí a gente vai para outro fronte, né? Vamos para outro fronte que é lá no Oriente Médio. Grupos do Oriente Médio, no Oriente Médio, articulam-se para derrotar Israel. É um bom movimento, né? É um belo movimento feito por esses grupos aí. Trago a seguinte matéria. Fontes da Al-Mayadin, que é esse veículo de comunicação, revelam um encontro que reuniu representantes das facções da resistência palestina e do movimento iemenita Ansar Allah, que também conhecido como os Houthis, né, no mundo ocidental, durante um encontro em que foram discutidos vários pontos relacionados com a guerra israelita em curso contra o povo palestino, ou seja, o pessoal está se encontrando aí, né? Grupos de resistência às forças israelo-yankees ali, né, israelenses e yankees na região, e todo o pacote da OTAN, embora Israel não seja membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN, mas muito mais protegido do que muito membro da OTAN. Aí ali pintado de verde Síria e Iraque, porque tem grupos que atuam ali, né, grupos anti-Israel, anti-Estados Unidos. E em rosa, ao norte de Israel, que está pintado de amarelo, tem o Líbano, pintado de rosa, que tem o Hezbollah, que atua ali contra Israel também. E no Iêmen tem os Houthis ou Ansar Allah, que aparece aí nessa matéria, que são o governo do Iêmen. Tá? E na Jordânia ali tem, claro, Arábia Saudita é Arábia Saudita, né? Historicamente aí um grande aliado dos Estados Unidos, mas um pouco mais arredio nos últimos tempos, mas ainda uma posição segura de que não haverá nenhum movimento anti-Israel ali. E a Jordânia, que tem uma posição complicadíssima. Se a Jordânia decide ter um governo autônomo crítico a Israel e Estados Unidos, a Jordânia vai ter o mesmo destino de Síria e Iraque. Um foi alvo de convulsão e intromissão estrangeira, uma tentativa de derrubar o Bashar al-Assad, e o outro teve um movimento que derrubou e matou o Saddam Hussein. Letrinhas vermelhas. Grupos na Síria e no Iraque têm atuado contra Estados Unidos e Israel, promovendo ataques a bases dos Estados Unidos. E esses grupos se encontraram com os Houthis para discutir uma estratégia conjunta. Ah, tem o dedo do Irã aí. Não li nada sobre isso. Pode ter? Pode, claro que pode. O Irã tem o direito de apoiar esses grupos? Tem todo o direito de apoiar esses grupos. O Irã não controla esses grupos, ele apoia. Temos adversários em comum, no caso Israel. Então, mas que eu tenha lido, não houve nenhum tipo de intermediação do Irã, nem presença do Irã nessas conversas aqui. Letrinhas, e tirem da cabeça, o Irã não controla os Houthis, o Irã não controla o Hezbollah, o Irã não controla, muito menos o Hamas, o Irã não controla boa parte desses grupos que atuam na Síria e no Iraque. Dão suporte, mas dar suporte é uma coisa e controlar é outra. Letrinhas azuis. Do Líbano, o Hezbollah tem se solidarizado com os palestinos, que não participaram disso aqui. O Hezbollah não participou dessa conversa. Tá? Tanto é que a estratégia do Hezbollah ao norte de Israel ali é dividir as forças militares israelenses que também se encontram num confronto, né,
num confronto com o Hamas na faixa de Gaza. Confronto barra massacre, né? Porque confrontam o Hamas, mas matam mais é civil mesmo, mulher e criança a rodo lá na faixa de Gaza. Letrinhas azuis. Os Houthis fizeram grandes exercícios, recentemente, grandes exercícios simulando combates terrestres com militares dos Estados Unidos e do Reino Unido, anglo-inglês, quer dizer, britânicos e estadunidenses, porque sabem que a situação pode evoluir para isso. Teve até vídeos ali com uma ótima qualidade de imagem que foram publicados na rede, até nessa matéria que eu trouxe aqui eu vi, né? Esses vídeos aí do Ansar Allah ou dos Houthis, fazendo um videozinho de meia hora. Eu não assisti toda meia hora, claro, né? Mas eu assisti alguns pedaços e fui saltando os exercícios dos Houthis lá. E olhem esse segundo ponto aqui, letrinhas vermelhas. Os Houthis disseram que querem expandir as suas ações no Mar Vermelho, inclusive utilizando mísseis hipersônicos nas operações. Então, assim, quando os Estados Unidos e o Reino Unido dizem que não sabem exatamente qual é o poder de fogo dos Houthis, é porque eles realmente não sabem qual é o poder de fogo dos Houthis. Tanto é que os Estados Unidos já pediram pinico para o Irã para ver se conseguia controlar os Houthis, porque tá difícil. Pode ser mais um grande atoleiro no qual os Estados Unidos se botou aí, né? Não basta na Ucrânia, né? Achou que vou botar toda a OTAN aí por trás da Ucrânia e a Rússia vai desmoronar. Pelo amor de Deus, né? Subestimaram a Rússia, cara. O resultado tá aí. Agora, se meteram num atoleiro lá por causa de Israel no Oriente Médio, que pode ser uma danação aí para os Estados Unidos do tamanho do mundo, né? Por exemplo, olhem essa matéria aqui, já falando em problemas, né? Alto funcionário israelense diz que a ajuda dos Estados Unidos está diminuindo, o que os Estados Unidos contestam, ou seja, já está tendo problema logístico. Isso aqui não é por humanitarismo do Biden, que quer derrubar o Netanyahu, isso aqui é pane. Tem que alimentar munição lá na Ucrânia, que está tomando uma sova do tamanho do mundo, junto com a OTAN. Tem que alimentar Israel ali num massacre, numa guerra de guerrilha terrível, com a tensão crescendo contra o Hezbollah, com os Houthis mandando ver no Mar Vermelho, com vários ataques ali no Iraque e na Síria, contra a base dos Estados Unidos. A matéria continua. Relatos conflitantes surgem quando o senador Schumer diz que Israel deveria eleger um novo líder, ou seja, existem posições políticas nos Estados Unidos que querem um novo governo em Israel. E tem setores de Israel se movimentando para aproveitar a crise para derrubar o Netanyahu, que é uma figura ali bastante complicada. Só que o fato é que não tem muito contexto para isso agora, né? Letrinhas verdes. Os Estados Unidos estão claramente tendo dificuldades para alimentar dois frontes, na Ucrânia e Israel. Imagine então que querer abrir um fronte contra a China. Esse papo aí de que a munição e a arma está chegando muito lentamente já é problema que os caras estão tendo, né? Mais uma matéria aqui da mídia israelense. O Gabinete de Segurança aprova a saída de delegação israelense, Gabinete de Segurança de Israel, a Doha para negociações com reféns, negociações sobre os reféns, na verdade, né? Diz um relatório. Não, antes faltou eu botar um último ponto sobre a matéria anterior, letrinhas azuis ali, já vou, segura essa matéria do The Times of Israel. Uma guerra também com o Hezbollah forçaria os Estados Unidos a entrarem diretamente no conflito, e os Yankees já disseram, setores militares dos Estados Unidos já disseram que Israel não dá conta de dois frontes. Agora imagina se os Estados Unidos tiverem que entrar de corpo e alma numa guerra regional contra o Hezbollah. O Hamas é café pequeno perto do Hezbollah. O Hezbollah é muito mais bem equipado, muito mais bem treinado, muito mais numeroso. O Hezbollah é um grupo libanês, grupo político libanês que tem braço armado. Claro, tem que se defender de maneira armada e tem braço armado, né? É interessante esses grupos políticos aí que têm braço armado. Sim, todos são atacados de maneira armada, em boa medida por Israel. Vão se defender o quê? Jogando bexiguinha de água? Claro que não, né? Então o ponto é o seguinte, é uma situação crescentemente complicada para os Estados Unidos e para Israel. Agora sim, essa matéria aqui sobre aprovar conversas e diálogos com o Hamas enquanto aumenta a tensão sobre atacar Rafah.
Eu já falei e repito, acho que Israel está dobrando a aposta, fazendo terrorismo ali em Rafah, que vai atacar e vai matar, para tentar conseguir um acordo de trégua em melhores condições com o Hamas. Pode ser que seja isso. Porque um ataque realmente a Rafah, na situação não só de imagem e no cenário internacional, como também no atual contexto militar ali, é algo bem complicado para Israel e para os Estados Unidos bancarem, viu? Letrinhas vermelhas. Israel pode estar aumentando o terrorismo sobre Rafah para conseguir negociar com Hamas. Eu acredito que, olhando mais realisticamente, eu acho que é isso aí. Não que eu duvide que Israel possa realmente fazer essa operação e matar todo mundo. A gente já viu cada coisa aqui que... Né? Letrinhas verdes. Israel já disse que quer aproveitar a trégua para centrar fogo no Hezbollah. Inclusive já falou em ocupar o Líbano. Né? Ou seja, Israel está enfrentando uma guerra dificílima com o Hamas, uma guerra de guerrilha ali, que não estava esperando o preparo que o Hamas teve para fazer isso, na faixa de Gaza, e está crescendo sua preocupação sobre o que fazer com o Hezbollah. O pessoal calculou mal antes de começar a situação. O pessoal achou que ia ser um passeio no parque, né? Não foi bem assim que aconteceu. Agora a gente vem para a América do Sul aqui. Isso aqui, dada a importância disso aqui, houve pouca discussão. Eu vi algumas discussões sobre isso, tá? Eu tô com isso aqui na fila para discutir com vocês faz alguns dias já. Eu peço até desculpas que eu fui empurrando para depois, porque sempre aparecia alguma coisa que tomava mais minha atenção. A Argentina, o governo Milei, para ser mais específico, o governo Milei dá acesso a militares dos Estados Unidos. Traga a seguinte matéria. O Milei quer soldados dos Estados Unidos na hidrovia Paraguai-Paraná e envia um sinal ao Paraguai, que já buscou isso anos atrás, mas não conseguiu muito sucesso, porque naquele momento o governo argentino não era a favor disso aí. E tem muita resistência, tanto no Paraguai quanto na Argentina, a esse tipo de medida de trazer os Estados Unidos para atuar na logística hidroviária da região. E existem motivos claros para isso. Tá? Eu vou fazer aqui uma colocação ao longo dessa discussão, que é uma colocação de caráter técnico, de interesse direto e de concorrência econômica e comercial. Não há nenhum tipo de alinhamento ideológico meu com o setor do agronegócio. Tá? Porque às vezes o cara, então está defendendo o agronegócio. Não, não estou defendendo o agronegócio. Estou colocando a coisa no sentido lógico. Quem está sendo ilógico são setores do agronegócio que apoiam esse tipo de político. O que é uma loucura, é uma completa cegueira ideológica que faz com que muitos caras joguem contra si próprios. Muitos caras reforçam governos que colocam em risco seus próprios interesses. A matéria continua ali, né? O Paraguai tentou o mesmo em seu trecho hidroviário em 2016 e 2022 e não conseguiu muito sucesso, porque também não houve concordância da Argentina e nem interna para isso. E um possível conflito com as províncias da Argentina no norte podem ocorrer. Né? Está aí no mapa Paraguai e Argentina. É uma zona hidroviária importante para o escoamento de produtos do agronegócio, que pode ser administrada ou ter presença de apoio logístico dos Estados Unidos. Estados Unidos que são concorrentes. O agronegócio dos Estados Unidos concorre com os setores do agronegócio de países da América do Sul. E o Brasil também escoa por aqui. É aí que está, entendeu? Quando eu falava que colocar esse tipo de governo no poder na Argentina, segundo o Paraguai, o cara que está no governo do Paraguai é um capacho dos Estados Unidos também. Isso não prejudica só o país dele, prejudica toda a região. Isso é um problema que está colocado. Aí tem vários setores do agronegócio brasileiro que estavam lá, o Milei, chupa a esquerda. O que vai na cabeça dessa galera? Isso aí tem que ver o mundo, né, fora do viés ideológico. Esses setores é que têm viés ideológico. Muitos deles levam a poder setores políticos que prejudicam a própria economia regional. Boa parte das vezes prejudicam. Sabotam os setores econômicos regionais para prevalecer outros setores econômicos. Como entregar para os Estados Unidos a administração logística
o acesso a informações de setores econômicos que são concorrentes do agronegócio deles. Que burrice é essa, meu Deus do céu? E esses caras se dizem nacionalistas. Eles é que se abraçam numa bandeira assim do país, é como o caso do bolsonarismo aqui também. E só sabotam. É sabotagem atrás de sabotagem. Letrinhas vermelhas. O Milei diz que engenheiros yankees vão ajudar na logística hidrográfica e vai haver suporte militar para isso, claro, né? Claro que algumas províncias, alguns governos provinciais criticam, por motivos óbvios, que isso coloca meio que a raposa a cuidar do galinheiro, né? Trazer os Estados Unidos para administrar a logística de transporte, escoamento do agronegócio concorrente deles é uma loucura completa. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos terão acesso a informações de negócios entre a região e a China. Mas os Estados Unidos querem afastar para o nosso bem. Os Estados Unidos vendem para a China. Então é preciso ser muito tapado para não enxergar essas coisas. Se vocês botarem matérias aí, agronegócio dos Estados Unidos visita a China, vocês vão ver várias visitas de empresários dos Estados Unidos do agronegócio querendo os mercados chineses, que já abocanham em certa medida. Aí vai pegar o quê? Vai pegar a logística aqui, vai entregar para eles? Vocês acham que eles vão cuidar direitinho aqui? Tá aí o capacho, né? Um dos, né? Letrinhas azuis. É importante lembrar que o agronegócio dos Estados Unidos compete com países da América do Sul pelos mercados da China. Isso é uma guerra comercial. Colocado dessa maneira fica bem explícito, né? Como defender esse tipo de coisa chupa a esquerda. Né? Isso sim é cegueira ideológica. Eu não consigo entender. Isso é irracional, né? Letrinhas vermelhas. O agro da região perde muito se colocar as suas operações sob a batuta dos Estados Unidos, que é concorrente, né? Letrinhas verdes. A presença de governos capachos dos Estados Unidos na Argentina e no Paraguai facilita a ação Yankee. Porque, lógico, esse governo do Paraguai é capaz, esse governo aqui do Milei, né, nem preciso dizer, né? Isso facilita muito, porque tu começa a preencher com governos que são uma espécie de vice-reinados dos Estados Unidos aqui, é isso que vai acontecendo. Vai minando a soberania regional como um todo. Eu falei várias vezes na eleição que esse cara não é só um problema para a Argentina, ele é um problema para toda a região e é um problema para o Brasil, que tem na Argentina um grande parceiro comercial. Já falei aqui exemplos do Mercosul, se ele resolve esbugalhar com o Mercosul. Muitos setores turísticos aqui da região sul dependem bastante da presença dos argentinos, e isso depende muito dos acordos do Mercosul. Mas chupa a esquerda! Meu Deus do céu. Eu não consigo caracterizar isso que não como cegueira ideológica e burrice extrema, entendeu? É o campeonato mundial do tiro ao pé, né? E aí a gente chega no último tema, vamos para o continente africano, falar do Egito, né? Traga a seguinte matéria. Seguinte título. Acordo migratório entre o Egito e a União Europeia. Aí o Abdel, né, deixa eu ver aqui. Abdul Fattah Khalil al-Sisi. Eu sempre lembro dele como o general Sisi, né? Mas o Sisi é ditador, dizem os grupos de direitos humanos da Europa e dos Estados Unidos. Mas quando é para fechar um acordo para ele segurar o rojão, eu não estou dizendo que ele não é. Realmente o governo é um governo muito, muito autoritário. Mas percebam a diferença entre a crítica ao Sisi e fechar acordos com o Sisi para segurar contingentes migratórios que poderiam chegar à Europa. Ou seja, esse é ditador, mas ele vai fazer o trabalho sujo para mim. Trago a seguinte matéria, né, da Al Jazeera. União Europeia anuncia pacote de 8 bilhões, tá ali 8 mil milhões, né, mas português brasileiro, aí, 8 bilhões de dólares para o Egito, como parte do acordo para controlar a migração. O acordo, que eleva a relação da União Europeia com o Egito a uma parceria estratégica, suscitou críticas de grupos de direitos humanos por causa das evidentes restrições que o Sisi coloca lá, né? Que faz muito parte da história política do Egito, né? O Sisi neutralizou vários grupos, né? Sobretudo religiosos, da política egípcia, que veio daquele contexto
pós Primavera Árabe, né, que levou à derrocada de governo, e aí então um cenário bagunçado depois, houve a emergência de outros setores políticos, aí até se estruturar os militares à frente do processo aí no Egito. Letrinhas vermelhas. A União Europeia quer que o Egito sirva como barreira para migrantes de países da África, que fogem com medo de conflitos, muitos dos quais gerados pela própria Europa. E como o Egito está vivendo uma crise econômica aguda, o pessoal está pagando o Egito para fazer qualquer trabalho, né? Israel já queria que o Egito recebesse os palestinos, o Egito só não fez essa função aí, ou não fez abertamente porque tem suspeitas, porque é muito impopular fazer isso aí. Letrinhas azuis. A União Europeia também vê o Egito como um importante parceiro energético, para o contexto pós-sanções à Rússia, né? Sancionou o gás russo, a energia russa, petróleo russo, vai ter que comprar de outro lugar, né? Tá aí o líder político egípcio, né, que é o Abdul Fattah Khalil al-Sisi. Letrinhas azuis. O Egito já retém cerca de 9 milhões de imigrantes em seu território. Muitos são fruto de empreitadas da própria Europa no continente que bagunçam. Ou seja, a Europa vai lá e faz a bagunça, a gente conhece muito bem a história colonialista europeia. Aí na hora dela coletar o rebote, ela paga terceiros para fazer o serviço de retenção. Como nesse caso o Egito. Letrinhas vermelhas. O Egito vive forte crise econômica, piorado pelas ações dos Houthis no Mar Vermelho, que estão atrapalhando bastante o fluxo de navios pelo Canal de Suez. Né? Canal de Suez que passa no Egito ali. Né? Então o Egito está perdendo bastante com isso. Mas os Houthis não estão nem aí para isso. Né? Letrinhas verdes. Israel buscou apoio do Egito para alocar palestinos em troca de dinheiro. O Egito só não avançou porque a pauta é impopular. O Egito faria por dois motivos. Primeiro, porque é dinheiro, num cenário de crise. Segundo, porque as forças políticas no governo egípcio, que estão no poder no Egito, detestam setores políticos que têm... A oposição egípcia na política, que foi... política / religiosa, que foi desmontada pelo movimento do Abdul Fattah Khalil al-Sisi aí, essas forças políticas são aliadas do Hamas, tá? Então ele faria por dois motivos. Primeiro porque o Hamas é aliado de forças de oposição, ou forças que já não têm mais relevância assim, no Egito, porque o Sisi ele conseguiu desmontar essa oposição. Mas se ele pudesse dar um suporte para enfraquecer o Hamas, ele daria. Ele não dá porque é impopular. Porque Egito, população muçulmana, e palestinos, em boa medida muçulmanos, morrendo aos montes. Não tem como se associar com Israel sem gerar convulsão interna. Mesmo um regime super controlado como o do Sisi, lembrando que o Egito também agora é parte dos BRICS, tá dando tiro para tudo quanto é lado aí para conseguir se posicionar bem economicamente e geopoliticamente, mesmo com todas as restrições que o governo impõe, não dá para também dar chance para sofrer mais uma primavera árabe, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, né, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem ajudar o canal, aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que garante efetivamente a existência e manutenção do canal é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância, tá? Estão em ordem aleatória, qualquer uma delas ajuda bem. Escolham uma delas, aquela que for mais prática para vocês, eu coloquei 3 diferentes aí para que vocês possam optar. Tiago, se eu quiser apoiar de 2 formas diferentes, posso? Pô, claro, fico mais agradecido ainda. Mas eu coloco 3 para que vocês optem pela que for mais prática para vocês. E em cada uma delas, em qualquer uma delas, vocês podem escolher o valor com que vão ajudar. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail.
Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Tá? E a terceira, vai aparecer o meu nome, tá? Não é a Verdade Concreta que aparece, aparece Thiago, tá? Que é o meu nome, não vai aparecer o nome do canal. Lá vocês botam pixverdadeconcreta@gmail.com, aí o nome da pessoa sou eu que aparece, tá? E aí, terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. Ajuda aqui pelo YouTube, o botão fica embaixo do vídeo. Ajuda direto aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali aquela que vocês quiserem. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.